Olá, queridos, a graça e a paz, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te dar um tesouro. Nós vamos falar a respeito de um projeto que Deus me deu para você que é mentor, você que trabalha com aconselhamento de casais, você que trabalha com coach, é palestrante ou é líder e tem algum tipo de influência. Nós vamos falar sobre o projeto Um Casal Feliz, um ótimo trabalho para fazer aconselhamento. Só que antes, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, desse aquele like, acionasse as notificações para você receber todos os vídeos que nós postarmos. Esse projeto, chamado Projeto Um Casal Feliz, ele começou devido a gente trabalhar fortemente na área de aconselhamento. E como a demanda dentro de uma célula ou dentro de uma igreja é muito gigantesca relacionada à família e ao casamento, baseado num projeto chamado Projeto Família Feliz, que é um projeto de evangelismo, desse projeto nós criamos esse projeto Um Casal Feliz, para trabalhar diretamente com casais. Um projeto que tem dado muito resultado, tem dado muito certo, principalmente na restauração de casamento e na restituição de sentimentos, de emoções, de uma série de circunstâncias que por causa da rotina, por causa de uma série de circunstâncias, o relacionamento acaba se conturbando. Então esse projeto é para ser trabalhado diante de casais que está passando por um período de turbulência dentro do seu relacionamento. É um projeto renovador e inovador para aqueles que são pastores, líderes, para aqueles que trabalham diretamente com atendimento, tá bom? Então nesse primeiro slide, esse projeto, como nós dissemos inicialmente na introdução do vídeo, é um projeto chamado Um Casal Feliz. Por que eu digo um casal feliz? Embora o casal é um par, são duas pessoas, nós sabemos que quando Deus ele fez Adão e Eva, ele deu uma ordem dizendo que o homem, posteriormente, unir-se-á à sua mulher e ambos seriam apenas uma carne. Por isso que é um projeto Um Casal Feliz. Nesse próximo slide, ele diz o seguinte: a família, a primeira instituição criada por Deus, peço desculpa pelo erro que está em Constituição, mas na verdade é a primeira instituição criada por Deus. A Bíblia inteira fala de família. Quando nós abrimos o livro de Gênesis, capítulo de número 2, nós observamos Deus criando Adão do pó da terra e da costela de Adão, a Bíblia diz que Deus usa como matéria-prima para fazer a sua parceira, a sua companheira, a sua disjuntora, chamada Eva. Então nós percebemos que a primeira instituição criada por Deus não foi a igreja, não foi as instituições políticas, não foi nenhum tipo de empresa. A primeira instituição criada por Deus foi a família. É muito importante nós entendermos o quanto Deus, dentro da história da Bíblia Sagrada, ele prioriza e ele dá atenção e foco para a família e para o relacionamento conjugal. Para a gente ter uma ideia, quando você abre a sua Bíblia Sagrada, no meio da Bíblia Sagrada, lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, a Bíblia diz: convertei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Olha como no meio da Bíblia Sagrada, a Bíblia fala de família. Quando nós abrimos o livro de Apocalipse, nós percebemos que o retorno de Cristo, o advento de Cristo, é semelhante ao noivo que vai buscar a sua noiva e ambos vão viver para sempre, que também é uma simbologia da família. Então a Bíblia Sagrada, ela vai trabalhar sobre a família praticamente a Bíblia Sagrada inteira. Nós percebemos no Antigo Testamento a constituição familiar, como a Bíblia Sagrada também priorizava, que era uma constituição patriarcal, onde existia o homem como provedor da casa, a mulher e a sua prole. Então, olha como as instituições das 12 tribos, elas são baseadas dentro do escopo de uma família, dentro do escopo familiar. Então a Bíblia Sagrada vai tratar inteiramente a respeito desse tema. A gente percebe o quanto as epístolas paulinas, escritas pelo apóstolo Paulo, na carta de Coríntios, lá na epístola aos Hebreus, como detalha o relacionamento de filho com pai, quando a Bíblia Sagrada diz que nós devemos honrar os nossos pais, os filhos, óbvio, para que tenha prolongamento da sua existência. Quando Paulo ele vai sintetizar o relacionamento do homem com a mulher, que esse amor deve ser de Cristo
como a igreja. Então nós percebemos essas associações. Olha que interessante, o primeiro milagre de Jesus não foi a ressurreição de mortos. O primeiro milagre de Jesus não foi a cura de paralíticos, não foi limpar leprosos, não foi multiplicar pães e peixes. O primeiro milagre de Jesus se encontra em João capítulo 2, que foi salvar um casamento. Em João 2, a Bíblia Sagrada diz que Jesus, junto com seus discípulos e Maria, foram convidados a participar das bodas de Caná da Galileia. É muito importante a gente entender que a Galileia era uma cidade à beira do mar da Galileia. Ali existia aquilo que é chamado de Decápolis, que eram 10 cidades que rodeavam esse mar. E nesse contexto histórico, Jesus foi convidado para as bodas. É interessante que as bodas de um casamento eram completamente diferentes das nossas, dentro de uma tradição judaica. As bodas de casamento naquela época, os convidados, uma vez que eles fossem convidados para as bodas, jamais dentro dessas bodas poderia faltar vinho. Por quê? Os convidados, uma vez que faltasse vinho, eles se sentiriam completamente desacatados. Os noivos poderiam até mesmo serem processados de forma judicial, ou seja, as bodas, que era para ser um casamento feliz, poderia acabar dentro de um fórum ou poderia acabar de forma completamente judicializada. Então a importância de Jesus multiplicar água em vinho. Jesus multiplicar água em vinho, porque dentro desse contexto ele salvaria um casamento de ser completamente destruído. Então o primeiro milagre de Jesus foi a salvação de um casamento. Talvez você me pergunta como que funciona esse projeto. Eu vou te explicar. O projeto funciona assim, são 2 meses. Você vai abordar um casal que esteja passando por adversidades dentro da sua conjugalidade, e dentro dessa abordagem você vai oferecer um projeto. O projeto são 2 meses, ou seja, são 8 semanas, e dentro dessas 8 semanas você vai escolher um dia que seja cabível entre você, discipulador e líder, e também ao casal, que possa ter uma compatibilidade de agenda e de horário, e você uma vez por semana. Então eu vou simplificar, vamos dizer o seguinte: você oferece o projeto de 8 semanas, que são de 2 meses, e você pergunta qual é o melhor dia da semana que nós possamos sentar e a gente possa ministrar essas 8 lições. Digamos que seja numa quarta-feira. Então você vai dizer, toda quarta-feira, a partir das 19h30, eu vou estar aqui na sua casa, a minha esposa, para ministrar o projeto Um Casal Feliz. É assim que funciona, simples e fácil. Então, você vai fazer esse tipo de abordagem e vai oferecer esse projeto. Uma vez que o casal esteja passando por adversidade, com certeza eles vão aceitar esse tipo de ministração. Gente, Jesus disse que os sãos não precisam de médicos. Quem precisa de médicos são aqueles que estão doentes. Uma vez que alguém esteja sendo abordado por alguém que quer contribuir e cooperar baseado na Bíblia Sagrada, isso será fundamental e talvez seja o ponto de partida para dar a volta por cima dentro desse relacionamento. Olha que interessante. Como que vai ser as ministrações? As ministrações não podem ser aleatórias. Você não pode um dia acordar e dizer, eu vou ministrar isso. Não. As ministrações, elas precisam ser completamente direcionadas. Você não vai ministrar sobre Santa Ceia se você está falando sobre conjugalidade, sobre relacionamento conjugal. As ministrações, elas precisam serem específicas e elas precisam serem completamente direcionadas. Então, o que eu fiz? Eu vou dar um exemplo simples para você. Eu peguei as 8 questões que são mais atribuídas e judicializadas numa mesa diante de um juiz no momento do divórcio. Então, quais são os temas? Eu coloquei apenas para exemplificar 4. Então, eu vou dar um exemplo. Rotina, relacionamento extraconjugal, falta de diálogo, falta de sexo. Então, são temas que eu estou exemplificando para vocês, da onde você vai, inspirado pelo Espírito Santo, onde você vai ministrar baseado nesses temas. Tá bom? O que acontece? Baseado nas 8 ministrações, olha o que diz esse próximo slide. Você vai ministrar 8 dinâmicas. O que são as dinâmicas? São atividades para o casal que estejam ligadas às ministrações. Então assim, vamos dizer o seguinte.
Essas atividades que você vai passar, elas precisam também serem específicas. Então essas dinâmicas é como se fossem lições de casa que você vai passar para que no momento que você passe essas lições de casa, baseado nas suas ministrações e nos temas, precisa ter uma interligação, uma conexão entre uma coisa e entre outra. Na próxima vez que você abordar esse casal, é importante que haja um feedback, haja um retorno, como foi a lição de casa, se eles fizeram, o que eles acharam dessa lição de casa. Então eu vou dar um exemplo simples. Digamos que uma das lições de casa que você passa seja numa ministração onde você fala a respeito do tempo. Digamos que no casal existe um problema de falta de tempo. Ambos os casais trabalham demais, eles têm pouco tempo para se curtirem, eles têm pouco tempo devido à demanda de trabalho, de faculdade, de uma série de coisas. Acaba sabotando o casamento deles. Então, digamos que você ministre em relação ao tempo. A lição de casa que você pode passar seria o seguinte: você vai dizer para o casal, ó, após essa ministração, nós temos uma dinâmica, uma lição de casa. Vocês vão marcar um dia nessa semana aonde vocês vão passear, onde vocês vão para o restaurante. Mas tem que ser só entre vocês dois. Não pode levar filho, não pode levar sogra, não pode levar primo, apenas os dois. E ali vocês vão conversar e vão dialogar sobre tudo, menos sobre o casamento. Por que menos sobre o casamento? Porque através dessa dinâmica, você vai provocar no casal, primeiro, para eles saírem, se curtirem e passearem. E segundo, você vai provocar e despertar nesse casal o diálogo sobre eles conversar sobre muitas coisas, mas menos sobre o relacionamento deles conjugal. Porque ali é o momento de eles conversarem, de eles rirem e de eles conversarem sobre vários assuntos. O problema relacionado ao casal, isso já traz um pouco de ansiedade, um pouco de estresse. Precisa ser um passeio que eles conversem sobre coisas completamente aleatórias, tá bom? Então eu desejo para você, líder, discipulador, que Deus possa te abençoar com esse projeto. Que você possa disseminar, que você possa ser um canal de bênção na vida de muitos relacionamentos e de muitas famílias. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, se inscreve lá no nosso canal, dá um like e deixe lá nos seus comentários o que você achou desse projeto, uma vez que você ministrou eles, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço.